Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, mais um programa para nós estarmos juntos, para nós meditarmos na palavra e assim orarmos, interceder pela sua vida, pela sua família. Nesse momento, aqui direto da TC Multimídia, pela Goiás Mais TV, com a participação e produção do nosso amigo querido aqui Lucimar Faria, o nosso programa. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade também dos patrocinadores estarem conosco. São instrumentos de Deus na propagação da palavra. Eu quero agradecer pela oportunidade que temos tido de parceria com a QS Seguros, com o restaurante Buffet Duartes, também com a sanduicheria Medmex e tantos outros patrocinadores que estão conosco, que você pode acompanhar nos créditos finais. Se você também quiser ser um patrocinador, está aí o nosso Pix, 629-8122-6464. Você também pode patrocinar o programa, para que nós então tenhamos sempre essa oportunidade de propagarmos a palavra do Senhor. Nesses últimos programas, nós temos falado sobre as parábolas de Jesus nos evangelhos Lucas, Mateus e Marcos. Hoje nós vamos tratar de mais uma das parábolas de Jesus, desta feita em Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50, que diz assim a palavra do Senhor. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os seus pés com suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Palavra do Senhor para nossa edificação no nosso programa. Vamos ainda ter uma palavra de oração nesse momento. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor amado, pela oportunidade de estarmos em mais um programa,
ó Deus, do programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Ó Deus, louvado seja o Senhor que tem me dado esta bênção de poder estar fazendo, ó Deus amado, e conduzindo esse programa. Obrigado porque esse é o nosso segundo ano do programa. Ó Deus, que o Senhor continue a derramar graça e misericórdia, levantando, ó Deus, patrocinadores, para que possamos, ó Deus, mais e mais divulgar a palavra do Senhor. Obrigado pelos nossos queridos, amados, amigos, irmãos, patrocinadores. Que o Senhor Deus dispense sobre cada um a tua bênção e a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas bondosas e amorosas para divulgar a tua palavra. E agora, Deus, eu quero continuar rogando por aqueles que padecem, por aqueles que sofrem, ó Deus, por aqueles que estão em aflição e em dificuldade. Que o Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia. E que a palavra, ó Deus, a ser ministrada nesta hora, seja a palavra do trono da graça, Deus, do Senhor, para as pessoas, para mim também, ó Deus, que sou edificado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Assim eu oro agradecido por tudo, por tua bênção, por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, qual é o senso, qual é o pensamento que você tem de si mesmo? Qual é a compreensão que você tem de si? Qual é a compreensão que você tem de si em relação a outras pessoas ou em relação a outra pessoa? Diante de pessoas de diferentes situações, pensamentos, posturas, atitudes e ações, como que você se coloca diante das pessoas que são diferentes de você? Será que você se coloca como alguém melhor do que as outras? Será que você se coloca como alguém com maior potencial do que as outras? E diante de Deus, você pensa, tem a compreensão que você é mais santo ou mais consagrado do que as outras pessoas? E como nós podemos mensurar? Como nós podemos mensurar quem é aceito ou quem não é aceito diante de Deus por meio de Jesus? Como podemos ter essa compreensão? Aqui no Evangelho de Lucas, ele tem algumas características peculiares. O Evangelho de Lucas é o único que dá uma atenção maior às mulheres. Nós temos vários episódios e alguns particulares que diz respeito somente ao Evangelho de Lucas, na forma e no trato que Jesus Cristo dá sobre as mulheres e como elas participaram do ministério de Jesus, como elas ajudaram Jesus em seu ministério. O Evangelho de Lucas também, ele dá uma atenção muito específica, diferente dos outros evangelistas, porque esse é o propósito de Lucas, é um propósito também peculiar. O evangelista Lucas, ele dá uma atenção maior às pessoas que não são judias e traz para o seu evangelho também relatos do Velho Testamento que diz acerca da ação de Deus com povos e pessoas de outras nacionalidades, com povos e pessoas estrangeiros. Então, nesse sentido, nesse contexto, um dos propósitos do Evangelho de Lucas é mostrar acerca do amor do Pai, que não está limitado, não está restrito ao povo judeu, mas que o amor de Deus é extensivo, né? O amor de Deus, ele busca não especificamente numa nação só, mas diz que ele vai em busca de muitas outras pessoas que não somente aqueles que são judeus ou que do contexto de Jesus, mas ele está aberto, ele busca pessoas de outras nacionalidades. Isso corrobora o que a Bíblia diz em Apocalipse, que havia muitos povos, tribos de línguas e nações que estavam diante do Cordeiro de Deus, adorando a Deus. E a palavra de Deus diz também que do Oriente e do Ocidente viriam pessoas para adorar a Deus, para buscar a presença do Senhor. Então eu quero, nesta oportunidade, ao relatar para vocês alguns aspectos desta parábola do Evangelho de Lucas e mostrando algumas peculiaridades, algum contexto, né, histórico, situacional, para que nós possamos então ir para a aplicação, como podemos aplicar essa parábola no contexto dos nossos dias.
Quando você observa a parábola ela está incrustada, ela está em meio a uma visita de Jesus, está em meio a um diálogo de Jesus com um fariseu. Então, é importante nós fazermos isso. Então, antes de expor a parábola em si e trazer as aplicações, eu vou mostrar, como eu disse para vocês, um quadro geral. Na parte introdutória, Jesus Cristo, diz o texto, que ele foi convidado por um fariseu para tomar refeição em sua casa. Jesus Cristo, ele teve vários diálogos com os fariseus. Muitos fariseus tinham curiosidade de conversar com Jesus, de interrogar Jesus. Mas esse caso específico que Lucas está trazendo, diz aqui que esse fariseu convidou Jesus Cristo para jantar. E ali ele preparou uma mesa em que as pessoas basicamente se reclinavam ao chão. E diz a palavra então que vem uma mulher, e a Bíblia é bem clara em dizer que essa é a mulher pecadora. Outras traduções dizem que é uma prostituta. Então, queridos, essa mulher, ela chega, ou seja, o ambiente era um ambiente aberto que dava para a rua. As pessoas passando fora poderiam olhar o que estava acontecendo ali dentro. Então, aquela mulher, ela vem de forma corajosa e tem uma atitude para com Jesus Cristo. E a atitude daquela mulher, sendo mulher, estar no meio de homens, não sendo convidada, não sendo da casa e sendo prostituta, tocar em Jesus, aquela circunstância poderia então dizer que Jesus estaria cerimonialmente impuro. E o fariseu, então, cheio da sua arrogância, cheio da sua autojustiça, baseada em obras, baseado no faço isso ou não faço aquilo, ele então disse: se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está aí é a mulher pecadora. Então, nesse momento, Jesus Cristo conta uma parábola. Jesus, ao contar a parábola, Jesus está nivelando aqueles dois devedores, um que devia 500 denários, que correspondia a 500 dias de serviço braçal de um dia de um trabalhador, no contexto da Palestina, e o outro devia 50 denários, que também corresponde a 50 dias de um trabalhador nos dias de Jesus. Portanto, o que é importante você olhar para o texto é que o texto está dizendo que Jesus diz que ambos não tinham condições de pagar a conta. Nem o que devia 500 tinha condição de pagar a conta, e nem o que devia 50 também tinha condições de pagar a conta. Então, nesse sentido, Jesus Cristo está nivelando os dois devedores. Está colocando os dois devedores na mesma situação, na mesma condição. Portanto, no diálogo travado com Jesus, no diálogo de Jesus travado com o fariseu, Jesus diz: olha, eu cheguei em sua casa, você não deu água para lavar os meus pés, você não me deu ósculo santo, você não derramou, não ungiu a minha cabeça. A ideia de honrar o visitante era a unção. Honrar o visitante derramando bálsamo unguento sobre o visitante. O visitante, então, recebia água para lavar os pés. Mas Jesus diz, então, que essa mulher, ela tem uma atitude de humildade e fé que é representada numa ação prática de amor. Essa mulher, então, traz um alabastro, um vaso de alabastro com perfume, caríssimo. Ela, então, diz o texto que ela, com suas lágrimas, ela molha os pés de Jesus, com seus cabelos ela seca Jesus. E ela não derrama sobre a cabeça de Jesus, mas o texto diz que ela derrama sobre os pés de Jesus. Tem um significado muito mais amplo e profundo. Então, querido, Jesus Cristo, então, ao voltar para Simão, narrando que Simão foi mal educado, não deu água para Jesus lavar os pés, não saudou Jesus e não ungiu Jesus. Então, Jesus está dizendo que naquele momento, naquela circunstância, a mulher, ela demonstrou muito mais fé, muito mais amor, humildade e piedade diante do Rei e Senhor
Jesus Cristo. Mas então, olhando para este quadro, temos essa parábola. Então, quais as aplicações que eu e você podemos extrair desta parábola? Então, quero dizer que Jesus Cristo ele está oferecendo graça para essa mulher. E os dois são nivelados. Perceba, mas como que os dois podem ser nivelados se o fariseu é um intérprete da lei, é alguém zeloso na lei? E essa mulher é prostituta, é pecadora, é conhecida de todos. Mas percebam, queridos, que nas aplicações, você vai perceber que essa mulher, ela demonstrou fé e amor diante de Jesus. Ela não merecia a salvação, mas ela recebeu essa salvação de Jesus Cristo. E eu quero então trazer para você a primeira aplicação. A primeira aplicação, perdão, salvação, é um imerecido dom de Deus e é oferecido gratuitamente pela fé. Então percebam, queridos, que não é o fato dela ser prostituta e este homem ser um zeloso da lei, mas nesse aspecto Jesus Cristo está dizendo claramente que a fé que ela demonstrou foi transformada em um amor, foi transformada em um arrependimento, e ela então, pela fé, reconheceu que Jesus Cristo era digno de louvor, era digno de adoração, e ela poderia prostrar-se aos pés de Jesus, ela poderia chorar diante de Jesus, ela poderia derramar sua alma diante de Jesus, ela podia ser ela mesma diante de Jesus, reconhecendo que ela é uma mulher oprimida, opressa, que vendia o seu corpo, mas diante de Jesus, essa mulher então ela se prostra e recebe de Jesus consideração, recebe de Jesus compaixão, recebe de Jesus salvação. Em segundo lugar, Jesus é o único agente de Deus através de quem é anunciado o perdão. Quando Jesus Cristo diz, mulher, os teus pecados estão perdoados, as pessoas que estavam ali, que eram convidadas de Simão, começaram a falar, quem é esse que perdoa pecados? Esse que perdoa pecados é o Filho de Deus. Esse que perdoa pecados é o que foi enviado pelo Pai para morrer numa cruz, para nos resgatar dos nossos pecados, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação, para nos levar à presença de Deus. Eu digo mais, queridos, que nessa situação, nessa circunstância, não é porque o praticante das obras era melhor do que aquela mulher, porque a salvação não é pelas obras. A salvação é por meio de Jesus e pela fé naquilo que Cristo fez na cruz por nós. As obras que eu faço é decorrente da minha fé. Ela não contribui para a minha salvação, mas ela comprova, ela testifica que eu fui salvo em Jesus Cristo, porque ela expressa o meu amor por Jesus Cristo quando eu pratico as boas obras. Terceiro e último lugar, em um mundo de homens, em um banquete de homens, uma mulher desprezada é colocada como uma heroína da fé, com seu arrependimento e com a sua devoção. Percebam isso. É um banquete de homens, é uma festa de homens, em meio a pessoas ditas religiosas. Essa mulher, pecadora, prostituta, ela demonstra uma fé viva, uma fé salvadora, uma fé verdadeira, um arrependimento verdadeiro, uma devoção verdadeira. Portanto, meu querido, minha querida, para terminarmos o nosso programa, como você tem olhado para as outras pessoas que estão à margem da sociedade? Quando você anda pelas ruas, nas esquinas, nos lugares, as pessoas que estão ali, quem sabe, vendendo o seu corpo, se oferecendo. Quem sabe você vê pessoas que são diferentes de você, por uma roupa, ou por uma tatuagem, ou por um jeito de ser, um jeito de falar. Será que você tem julgado essas pessoas e colocado como melhor do que elas? Eu digo a você que nós todos somos pecadores e carecemos da graça de Jesus. A Bíblia diz que não há nem um justo sequer.
Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos pecaram. E a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Por isso, a minha palavra final para você, em nome de Jesus, assim como essa mulher pecadora, assim como essa prostituta, vamos prostrar aos pés de Jesus com coração sincero, arrependido, contrito, e dizer para Jesus: Jesus, eu derramo a minha alma na sua presença. Quem sabe você tem tido atitude de hipocrisia. Quem sabe você tem tido atitude na sua casa de um jeito, em outro lugar, outra posição, outra atitude. Quem sabe na igreja, como líder ou como membro de igreja, você tem uma atitude mais na calada, na sua intimidade. Você é uma outra pessoa. Mas diante de Jesus, aquele que conhece todas as coisas, aquele que está em todos os lugares, todas as máscaras caem na presença de Jesus. Então eu desafio você e a mim, a todos nós somos desafiados a sermos sinceros e verdadeiros na presença de Jesus. Para recebermos Jesus, vai, a tua fé te salvou. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo programa, todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Eu quero orar por você nesta hora, pedir a Deus por você e por mim, por todos nós. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esta oportunidade. Como eu disse, ó Deus, de ministrar a tua palavra. Pai amado, a minha oração é que o Senhor alcance mentes e corações. Ó Deus, de fato, na tua presença as nossas máscaras caem. Na tua presença nós somos desnudados. Ninguém pode enganar o Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas negligências. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Nos faça, ó Deus, a cada dia pessoas que de fato expressam teu amor, expressa a misericórdia. Ó Deus, que assim como nós somos perdoados, possamos perdoar outros também. Ó Deus, e que antes de julgar os outros, possamos julgar a nós mesmos. Ó Pai amado, essa é a minha oração, em nome de Jesus. E a minha oração também, ó Deus, é que o Senhor continue a derramar sobre o enlutado, o angustiado, o abatido, o aflito, a tua misericórdia. Ó Deus, essa é minha oração, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Então também, todos os domingos, pela Goiás é Mais TV, às 18 horas, o culto Boas Novas, direto do espaço Boas Novas. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 32475595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.